Cacos, fatos, boatos e tatos. Fotos, focos, fósforos. Fogo, paixão, tesão, rap, trap, funk. Pits, pitacos, papos, bem conta cacos. Canto, teatro, dança, arte, vida, ação. Salve, salve, mais uma vez ao vivo pela TV Cinec para você no programa Conta Caco. E abrindo o programa de hoje eu quero dizer o seguinte, que mods não é linguagem de gênero, como também BO não é simplesmente, ou OB não é simplesmente as siglas de Olavo Bilac, mas absorvente. Que a mulher seja sempre livre, que o nosso presidente tome vergonha na cara e não faça isso com quem não tem dinheiro para se proteger e cuidar da saúde. Ok? Da mesma forma que não é justo que se corte milhões de verba da ciência e tecnologia, no momento em que a gente tanto precisa da ciência, mais uma vez, esse negacionista fazendo isso com a gente, que é brasileiro, e que luta, e que trabalha, e que batalha. Enfim, vamos dar abertura ao nosso programa com muita alegria hoje, porque hoje tem uma pessoa muito especial, aliás, 3 pessoas muito especiais, para abrilhantar o programa de hoje e cantando para a gente, abrindo o programa Conta Caco, Vanessa Ferro. Boa tarde! Rasta! Conta Caco. Convocamos, então se prepara. Todos unidos, escute o que eu vou falar. O mundo é mais bonito do lado de cá, sem medo de ir, sem medo de voltar. Não tenho medo, pois nada me para. Vai mostrando qual é sua cara. Fique à vontade pra até duvidar. A preta é dominando, o sábio se cala. Somos os filhos da revolução, programados pra nossa missão. Somos os filhos da revolução. Dom, 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 dom. Assim, e não duvide, acredite, mostrar o que vive sem medo. Humano, como é que não divide? Não importa o que tu vai falar, vou continuar se perguntando ao universo como ela foi chegar. Trilhando meu caminho como um cego caminhando no espinho. Fico melhor cada ano do que o vinho. Refletindo, não paro, me imponho, não me calo. Meu reflexo, tô aço, vou seguindo os teus passos. Somos a revolução, programados pra missão. Somos a revolução. Dom, 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 dom. Hey! Rastafari, liberdade ao povo. De mulher pra mulher hoje, hein? Vamos pra cima? Toma! Yeah, yeah, yeah. Filhos da revolução, filho da revolução. Tu é bas, descubro que é saber amar. Tu é bas. Com muita alegria, Vanessa Ferro aqui no programa brilhantando a nossa tarde de hoje. Já já tem muito mais Vanessa Ferro pra gente. E agora ele, claro, o Ricardo Borges, vem pra cá, meu parceiro, meu amigo. Opa, ele que é dono desse quadro Política de Ouro. Tudo bem, Ricardo? Como é que foi a semana? Graças a Deus, tudo bem. Recuperei de uma gripe e agora estou ok, né? Não Ótimo, 100% ok. Ainda bem, okay. Sempre vive. E hoje a gente tem um tema muito importante para falar. A gente vai falar sobre um pouquinho da realidade do esporte na era da sustentabilidade. É isso, Ricardo? Isso. Fala um pouquinho para a gente do que é a importância do esporte nesse período em que nós estamos vivendo sustentabilidade. Aliás, não posso deixar de fazer mais uma crítica em relação ao governo federal, né, que lá na abertura da ONU discursa dizendo que a Amazônia está tudo bem, que a gente não tem problema, sendo que nós tínhamos só no mês de agosto 7.000 focos de incêndio, não é isso? A gente já falou isso aqui, mas Exato. É bom sempre lembrar, né? E aí, Ricardo? Legal, o tema de hoje é, como política de ouro, a gente falar do esporte, porque assim como a cultura que nós falamos anteriormente, que a cultura é uma ferramenta que ajuda
a prevenção da depressão, de vários síndromes, principalmente nesse momento, agora que a gente ficou enclausurado. O esporte também é esse escapismo, porque o esporte, ele trabalha também liberando algumas enzimas, nos ajudando para que a gente possa ter um astral melhor. Então, a importância do esporte nesse momento que a gente vive hoje, porque nós estamos na era que nós temos a doença do século. Qual que é a doença do século? A depressão. Que, aliás, é uma doença gravíssima. Sim. E muita gente acha que depressão é falta do que fazer. Na verdade, não. É sério, é complicado. Quem já teve ou quem tem alguém na família depressivo, eu tenho uma pessoa na minha família, sim, com depressão, e é uma luta muito grande para que a pessoa consiga superar a cada dia as dificuldades que traz. Só que você escolheu um tema hoje num dia que você não poderia ter escolhido, sabe disso, né? Olha o tamanho da minha barriga, olha o tamanho da tua, e você traz uma atleta daqui a pouco para falar com a gente. E aí, como é que mas faz? Isso serve para a gente... É melhor falar de sustentabilidade Exatamente. do que de esporte hoje, mas porque a gente está um pouquinho importante. fora do peso. Você vai no médico você está com problema no coração, o que ele vai falar para você? Atividade física. Você está com pressão alta, o que ele vai falar? Atividade, e mais alguma coisa, atividade física. Ou seja, qual que é o remédio? Atividade física, esporte, se movimentar. Então, a gente não poderia deixar de falar sobre esse tema e ter uma política de ouro. É isso que eu ia te perguntar. E o que é uma política de ouro para a questão do esporte na era da sustentabilidade, Ricardo? Então, eu pensei muito nessa situação e eu vejo que muitas pessoas, às vezes, precisam de um incentivo para que possa estar praticando atividade física, tem uma certa dificuldade. E eu proporia uma política pública onde fosse liberado para algumas pessoas uns personagens que ajudassem essas pessoas a sair do sedentarismo, tá? Alguns casos bem específicos, porque existe uma dificuldade, assim, as pessoas têm dificuldade. Eu fui um ex-atleta, então eu não tenho essa dificuldade, mas a pessoa que nunca fez atividade física, às vezes ela chega num momento que ela tem que fazer, ela não sabe nem andar, quanto mais correr. Se cair, tropeça nas pernas, entendeu? É importante a gente Precisa de um acompanhamento. Ricardo, você está falando dessa questão de ter um personal para as pessoas, quer dizer, disponibilizar esse tipo de coisa. A gente está num ano em que está tudo muito do avesso, né? 2020 e 2021 são 2 anos que vão ficar na história do século. Nós tivemos agora Olimpíada e Paralimpíada, e o Brasil crescendo a cada Olimpíada, mesmo sem os incentivos do governo federal, sem os incentivos dos governos estaduais. Está ali a Shirley já fazendo um sinal negativo de que realmente não existe apoio nenhum. Daqui a pouco ela vai falar para a gente sobre isso também. Então, assim, ter uma política de ouro como essa que você propõe, de ter um personal, é uma proposta fantástica. Aliás, você é um cara, né, do terceiro setor, você é um cara extremamente envolvido, você é da Combate Social, que é uma ONG que faz um trabalho fantástico. Para quem não conhece o Ricardo, é uma pessoa totalmente envolvida com a arte, com a cultura, é escritor, é um cara do terceiro setor, vem do setor da engenharia, é atuante, é dinâmico. A gente precisa de pessoas assim. Não fala a idade não, hein? Nos representar. Enfim, mas, Ricardo, hoje o programa está cheio de coisa muito boa para a gente falar, para a gente fazer. Eu vou chamar o teaserzinho de entrevista, porque a gente tem um bate-papo muito interessante com 2 mulheres brilhantes que vieram aqui para nos engrandecer enquanto pessoas e engrandecer o programa Contacaco. Rodou, Jana, por favor. Pois é, a gente está aí com vinhetas novas no programa, inovando a cada semana. E eu estou aqui junto com o Ricardo, ao lado de 2 mulheres brilhantes. Priscila Silvestre, jornalista, formada em psicologia social também, em mídia social, ela que é muito atuante, uma pessoa super antenada com tudo que rola, e Shirley Palade, que é triatleta, jogadora de vôlei. Aliás, o nosso produtor Pedro Gabriel, que está sentado ali no cantinho, a mãe dele é jogadora de vôlei do Santos. Ela é a Débora Lisa, ela joga no Santos já faz tempo. E você é triatleta, além disso, também pedagoga, uma mulher do mundo. Aliás, só vem mulher do mundo aqui, né, Ricardo? Sim, toda semana eu estou ficando com mulheres vergonha, porque vem cada mulher uma mais antenadas. fera do que a outra, né? Sem contar que a gente está com essa presença brilhante hoje também
da Vanessa Fé cantando para a gente, que daqui a pouquinho vai alegrar mais um pouquinho o dia para a gente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, que as duas estão ligadas à área da educação, até porque a Priscila ganhou um concurso, inclusive, né, na realidade do universo EAD. Eu quero que você fale sobre isso, mas a minha pergunta é para as duas, já que a gente está diante de duas pessoas ligadas à comunicação, duas pessoas ligadas à educação. Eu, nas últimas 2 décadas, uma das palavras que eu pouco ouvi, graças a Deus, na educação, foi a palavra evasão, só que ela voltou com muita força em plena pandemia. E isso é uma coisa muito grave, é uma coisa que nos assusta, porque muitas crianças, salvo engano, 21 mil crianças, não sei se efetivamente no estado de São Paulo ou no Brasil todo, mas é um número que me falha agora, dizer se é sobre o estado ou sobre o país, mas crianças que evadiram, né, se evadiram da escola. Isso é muito grave. Então, assim, eu queria que vocês começassem falando sobre isso, porque é uma coisa muito importante. A gente está falando de educação, falando de esporte, falando de comunicação. A gente não pode deixar de tratar um assunto desse aqui. E o que fazer diante de uma realidade dessa, né, Priscila? Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, a educação, na verdade, é a base de tudo e realmente houve essa evasão. Por quê? Primeiramente, porque os professores, né, as escolas, tanto as particulares quanto as públicas, não estavam preparadas para essa pandemia, né? Para essa atividade online, para aula online. Então, eu mesma tenho um problema até hoje. Agora meu filho tem 5 anos, ele não se adaptava à aula, ficar 5 horas em frente ao computador. E isso daí, para uma geração alfa, que é essa geração de agora, dessa idade, isso daí é perturbador. Eles não conseguem ficar mais de 10, 20 minutos com atenção. Então, a evasão é muito grande. E também o que acontece? Com a baixa de empregos, tudo, os pais precisaram colocar os filhos para trabalhar. É a realidade brasileira, infelizmente. Crua, né, e nua. Então, não adianta. Eu vou passar para ela, Shirley, para que ela você complemente, senão eu vou ficar falando é professor, tudo. é jornalista, nós falamos muito, né? Eu não sou jornalista, mas eu trabalho com comunicação a vida inteira. Olha, boa tarde. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu falo demais, então vocês desliguem meu microfone. Pode deixar que a gente manda todo mundo ficar quieto aqui, rapidinho. Né, Ricardo? Imagina, fica à vontade. Eu sou muito Shirley. crítica em alguns pontos, né? Eu tenho um pensamento bem diferenciado aí de uma galera. Sobre a educação, eu penso o seguinte: as crianças conseguem ficar quase 24 horas online em joguinhos, mas a educação eles não conseguem. Então, nós temos uma nova sociedade, mas nós não temos novos cursos que capacitem professores para cativar essa nova sociedade. A falta de especialidade, né? A especialização. Posso aproveitar e fazer Sim. um gancho aqui, Shirley? Você falou uma coisa muito interessante. 24 horas online, mas eles não conseguem ficar em sala. Foi feita uma pesquisa que até mais ou menos a década de 90, nós tínhamos a concentração de uma criança em uma aula de 50 minutos, ela se concentrava cerca de 20 minutos em aula. Hoje, pasme, esse número caiu para menos de 3 minutos. Então, de uma aula de acontece o 50. seguinte, eu acho que depende muito... Não estou falando da capacidade do educador, mas nós temos que ser mais inteligentes do que as crianças. E nós temos esse potencial, né? Mas nós pegamos uma geração mais antiga de educadores. Não estou falando mal deles, pelo amor de Deus, porque foram eles que me ensinaram. Sim, claro. Mas que eles não foram capacitados para manusear tudo que essas crianças manuseiam hoje. Tanto na particular quanto na pública, eu vejo um déficit de capacitação. Na verdade, assim, se a gente pensar que o século passado foi um século em que nós fomos educados de uma maneira muito Sim. mais tradicional, né? Porque aqui todo mundo passa dos 25, não vou falar de Caminho mais disso, suave. né? Pela Passamos caminho dos suave. 25 de caminho suave. O que eu consigo enxergar? Eu também sou professor, sou pedagogo, eu sou também licenciado em letras, psicopedagogo, fui coordenador em escola uma vida, fui diretor em faculdade, dei aula na graduação, na pós, enfim. A minha realidade é educação por mais de 20 anos. E o que eu consigo perceber? Que nós que fomos gerados e fomos ensinados no século passado, temos uma formação muito diferente do que a garotada de hoje. Só que aí o sistema híbrido que chega agora com a pandemia e que já era uma realidade, querendo ou não, das escolas, tanto públicas quanto privadas, de ter o ensino à distância, e que, aliás, você tem uma especialidade na área
da educação à distância. Eu, inclusive, sou pós-graduado em formação de educação à distância, que é a realidade do EAD. O que eu consigo perceber? Apesar de todo esse tropeço, foi muito importante para que, de repente, as nossas autoridades tomem consciência de que é preciso urgentemente qualificar professores, porque não é só a questão da deficiência, como a gente já falou aqui, a questão é que nós precisamos de especialistas que tenham esse domínio sobre a criança, isso é fundamental, e que, além de ter esse domínio, a gente precisa com que a educação passe por uma reformulação. Né? Porque uma coisa muito importante nessa pandemia, e me corrijam se eu estiver errado, e queria que as duas, por gentileza, falassem isso, e Ricardo também, é a questão da, assim, a pandemia trouxe uma coisa muito importante para nós que trabalhamos com comunicação e com educação. Não existe sala de aula sem professor e a profissão do professor não vai se extinguir nunca. Então, a pandemia trouxe bem isso para a gente. Em relação a isso, também levanta um questionamento que muitas pessoas estavam levantando a hipótese do homeschool, né? De os pais lecionarem em casa. Não deu certo agora na pandemia? Pois é. Né? Porque tanta gente defende isso e depois criticaram isso. Então, é igual falar assim, não, eu vou tratar meu dente aqui em casa. Eu não preciso do dentista para tratar meu dente. Não tem como, né? Não, olha, eu estou com uma úlcera aqui, eu vou tratar em casa, porque eu não preciso do médico. Né? Então, eu já levanto uma crítica bem negativa sobre o homeschool, porque os pais não estão preparados, né? Se eles não estão preparados para uma educação normal, né, que é estabelecida pela casa, agora as disciplinas precisam de especialistas. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, capacitar os professores, uma reformulação na educação, mas uma reformulação em casa, nesse pensamento dos pais também. Né? O que é educação que o pai tem que ensinar e o que é educação que a escola e um profissional qualificado e capacitado precisa ter para isso. Né? Então, sim, acho que isso que é um ponto bem Priscila, interessante. eu queria que você falasse um pouquinho, até porque a sua área, aliás, você teve um prêmio nessa área, né? da realidade do EAD. Sim, então. Eu começo já falando que, quando há uma crise, né, as pessoas tendem a olhá-la com uma visão negativa. Para mim, é uma transformação. Né? Então, essa pandemia, nesse sentido, ela veio com essa transformação na educação. Né? Trouxe todo esse olhar que hoje nós temos. Inclusive, eu volto, né, até o que ela disse, que hoje os pais eles darão mais valor ao trabalho dos professores, porque nós estamos com uma geração, desculpe a palavra, mimada, né? Uma geração mimada, que hoje tudo os pais eles querem intervir e os filhos têm razão, só que nós estamos com uma geração mimada e os professores têm medo, têm receio de ser professor, de ensinar. Né? Então, só que a educação tem que partir de casa mesmo, e eu digo a educação, não o ensino, a educação. Né? Então, os pais eles precisam, quando eles viram em casa o que é realmente o filho na escola, ali naquela parte, hoje eles vão dar mais valor ao professor. Você sabe, Priscila, que a gente fez um programa recentemente, que o Ricardo, inclusive, à época veio como convidado, hoje ele é parte do programa. Nós debatemos um tema, foi mimimi versus preconceito. E não é só na educação, está muito mimimi em tudo. Quer dizer, nada você pode hoje em dia. Hoje, é tudo muito dodói. Eu sou uma pessoa que eu falo muita besteira, eu sou uma pessoa assim, muito brincalhona, e hoje eu tenho dedos para tudo, porque tudo hoje a gente realmente precisa tomar cuidado, porque as pessoas estão se doendo, né? Então a gente tem um limite, existe o limite, mas tem também a linha tênue entre você ter a liberdade, você sabe? Então, mas nem vamos entrar nesse assunto, senão eu vou fugir da educação aqui. E quanto ao prêmio que você está dizendo, eu quero saber, né? Que Uma mulher prêmio, premiada, a gente precisa saber. Que é o prêmio, né? Foi uma matéria que eu fiz, né? Sobre a educação à distância. Mando um beijo para o Instituto Educar, lá de Sergipe, que partiu deles isso, e fala exatamente sobre o alcance que a educação à distância dá às pessoas. E uma das minhas entrevistadas era uma garota que só mexe o pescoço, ela é praticamente de uma cadeira de rodas, tudo, e ela é uma ótima, ela se formou em letras, se formou em jornalismo, ela tem um portal, tudo. Que maravilha. E ela escreve. Então, assim, só que isso foi permitido por quê? Pela educação à distância, porque jamais teriam rampas, jamais teria acessibilidade. Então, isso daí, a educação à distância proporcionou isso para as pessoas.
né? Porque o Brasil é muito grande, há pessoas em outros estados que talvez não tenham aquele curso específico de especialização, de pós. Então, isso daí acabou afunilando e trazendo com que essas pessoas tenham a capacidade de se formar naquilo que elas querem. Que maravilha. Eu vou pedir para o Ricardo dar o ponto de vista dele e também para a Vanessa Fer se preparar para ela cantar mais uma música para a gente no meio desse bate-papo tão delicioso com Shirley Palade e Priscila Silvestre, Ricardo Borges e eu, falando de coisas muito legais sobre a vida dessas duas brilhantes mulheres que estão aqui no programa hoje. Ricardo. Ainda para a gente entender um pouco esse tema, né? É importante a gente voltar um pouco ao passado. Nesse tempo de pandemia, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar 2 livros. Um chama Inovação Disruptiva e o outro é Esse é o Mundo que Queremos. É o mundo na ótica das crianças. Tá? Logo, logo vocês vão ver aí o que a gente aprontou. Eu já vi. E o que acontece? Ele já viu. Eu já vi. Ele faz parte. Então, o que eu acho, quando eu falo principalmente do disrupção, a gente entrou na era da sustentabilidade. Então, ou seja, e a gente fala de inovação. A tecnologia, ela não vai caminhando, ela dá saltos. São saltos muito... E nesse salto que nós demos agora, nesse momento de pandemia, foi rápido. Então, a gente tem que rever os nossos hábitos para ter um equilíbrio entre o uso da tecnologia de uma forma saudável. Né? Então, quanto tempo você fica no celular? E, na verdade, a mídia e as pessoas que estão por trás da criação da mídia, elas criam coisas que são altamente atrativas, são verdadeiras drogas. Ricardo. Então, a gente tem que rever esses conceitos para a gente poder educar isso. Porque como você vai educar uma coisa que você não sabe? Já que você falou em coisa saudável, vamos para uma coisa saudável que faz parte desse bate-papo, inclusive da realidade do que a gente está falando hoje, da era da sustentabilidade em relação à coisa da música. Né? Vanessa Fer, vem para cá, canta mais uma para a gente, por favor, para alegrar esse programa. Já já a gente continua esse bate-papo delicioso, que eu quero que vocês falem para a gente também de esporte, que falem dessa realidade toda. Vanessa Fer, é com você, minha linda. Vamos lá. Que dizer se tá na cara? Eu sou a diva e você não é nada. Nem vem dizer que não foi avisada. Pega a sua inveja da minha volta e pra que dizer se tá na cara? Eu sou a diva e você não é nada. Nem vem dizer que não foi avisada. Pega a sua inveja da minha volta e pega a sua inveja. Olha meu rebolar, no berço do salto, já tomei de assalto, nada vai me abalar. Hoje tô no clima, saí com as amigas pra beber, morar. Não vem de gracinha, a sua inveja bate e volta. Essa é pras mulheradas empoderadas, hein? Oh, yeah. Pra que dizer? Já notou que eu sou show? Aonde chego todos param pra me olhar. Se recalcou e até jurou que um dia ainda vai roubar o meu lugar. Se liga menina, já se nasce de olha meu rebolar. Não desço do salto, já tomei de assalto, nada vai me abalar. Hoje tô no clima, saí com as amigas pra beber, morar. Não vem de gracinha, a sua inveja. Oh, oh.
galerinha de casa, arrasta o sofá, vamos dançar, que hoje tá demais. Pra que dizer, se tá na cara, eu sou a diva. E nem vem dizer que não fui avisada. Pega sua inveja da minha volta. Pra que dizer, se tá na cara, eu sou a diva. Nem vem dizer que não fui avisada. Pega sua inveja da minha volta e ralar. Uhul! Maravilha! E aí vem a nossa parceira Miou. Ricardo, fala um pouquinho pra gente da Miou. Microfone desligado. Alô? A UMIO é um projeto da ONU junto com a Combate Social, onde UMIO, que seria 1 milhão de oportunidades para jovens de 14 a 24 anos, junto com a Unicef. Nós somos uns parceiros deles aqui em São Paulo e a gente está aí nessa busca aí para recrutar esses jovens para que eles possam ter 1 milhão de oportunidades. Maravilha, com apoio da IOHA, nossa parceira aqui do programa. Eu quero aproveitar a presença da Shirley, principalmente, porque é uma triatleta, jogadora de vôlei, e hoje a gente falou no Política de Ouro sobre a importância do esporte na era da sustentabilidade. Shirley, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua carreira como atleta. É professora, uma mulher do mundo, que viaja pelo mundo reformulando escolas, mas eu queria que você abordasse esse tema, porque é da sua realidade a questão do esporte. Sim, eu sou atleta desde os 6 anos de idade, muito nova, né? Eu já comecei a prática de atividades físicas com balé, jazz, essas coisas, né? Fiz por uns 5, 6 anos. E a diferença da educação física antigamente, né, no incentivo de esportes, e na educação física hoje, que qualquer atestado já elimina a criança da atividade física. Essas crianças não sabem o que é bola, não sabem o que é bambolê, não sabem o que é uma atividade de ginástica rítmica. Então, a gente era obrigado a participar um pouquinho de cada esporte. Eu sei jogar basquete, vôlei, hand, e todos os esportes com bola, sem bola, porque nós tivemos essa formação na escola. Exatamente. Né? Isso era uma base para você sair para alguma atividade física. Então, como algumas outras disciplinas, você vê o que você quer fazer para depois ir para uma faculdade. E o esporte é isso. Eu comecei a jogar vôlei com 9 anos, depois comecei com 11 anos já a participar de torneios em clubes. Joguei em vários clubes, inclusive municipais, Centro Olímpico, maravilhoso, até hoje aí, incentivando atletas. Vários clubes escola hoje também tem esse incentivo. Também falta um pouquinho da sociedade ir atrás, né? Os pais irem atrás, porque tem muita coisa à disposição. Você sabe que eu acho que o que falta é um resgate daquilo que a gente tinha nas escolas públicas, ainda tem, mas muito esquecido, a questão da associação de pais e mestres, né? De convidar a comunidade a participar desses projetos todos, incentivando a criança, né? Tem, né? Porque tem o conselho de escola, é muito difícil você trazer a família para a escola. Eu acho que o maior desafio hoje é a integração lar-escola, né? Então, porque nós vivemos uma sociedade maluca, né? Na sociedade totalmente acelerada, pensando só em princípios financeiros e deixando algumas coisas de lado, que você trabalha e gasta com remédio depois, pela depressão, por tantas outras coisas. Aí você entra num tema muito interessante, que eu quero aproveitar a presença da Priscila aqui, ela que é jornalista, ela que é pós-graduada em psicologia social. Eu queria entrar nesse tema com você, Priscila, que você falasse um pouquinho, inclusive, da importância. Nós estamos num mês muito importante, que é o Outubro Rosa. Você, inclusive, fez uma chamada para o nosso programa, que vai entrar no ar nos próximos programas, sobre o Outubro Rosa. Como psicóloga social, né, pós-graduada em psicologia social, a importância da mulher se tocar, a importância da mulher participar desse processo, porque a mulher é da família, né, Priscila? Por favor. Só finalizando, por gentileza. Eu joguei vôlei por muitos anos, fui para a natação, casei com um educador físico, e aí ele era triatleta, eu já era nadadora, fomos para o triatlon, fiquei muitos anos no triatlon, então sempre fui mesclando vôlei, dança, e o triatlon e a natação.
E hoje, tenho 48 anos. Jovem. Jovem demais. E é triatleta, viu, Ricardo? Toma vergonha na cara. O triatlon, Vamos tomar vergonha na cara, né? O triatlon eu acabei abandonando um pouquinho, porque o ritmo de treino é muito acelerado, é muito tempo, então eu voltei para o vôlei. Hoje jogo torneios Masters, né, de mulheres acima de 35 anos. E sobre a depressão, aí a gente entra numa outra chamada de pergunta para poder passar para ela. Mas este final de semana nós tivemos vários torneios em Atibaia, aqui em São Paulo, e isso que tem sido meu combustível de vida aí, né? Que maravilha. Então, vamos passar para nossa amiga, depois eu volto, que eu falei que eu falo demais. Priscila, por favor. Mas é bom, aqui o programa é para falar mesmo. A pena que a gente tudo muito corrido, porque o tempo é muito curto. Parece Também que uma hora... achei o tempo pouquinho. Eu acho que a gente tem que voltar aqui. Pois é, mas vocês Só vão acho. voltar, com certeza. Vão voltar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para Então, gente. primeiramente, eu quero deixar um beijo para a Rosângela Sampaio, psicóloga, que é minha cliente de assessoria, aprendo demais com ela. Tá? E a Flávia Albani, que é mestra em Direito de Inclusão Social. Então, são duas pessoas que me ensinam muito. Tá? Eu trabalho com as duas e elas me ensinam demais. E essa questão, né, do Outubro Rosa, por que ela é importante aqui no Brasil? Exatamente porque nós não temos um sistema de saúde bom. Não adianta, né, você falar, vamos nos tocar, vamos nos conhecer, vamos fazer o autoexame, vamos nos amar, mas também seria hipocrisia falar isso para uma mulher que está tentando marcar uma mamografia no SUS, no Sistema Único de Saúde, há 2, 3 anos. Né? Porém, essa pandemia também, mais uma vez, atrapalhou, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, como eu digo na chamada, 50% das mulheres protelaram este exame, essa mamografia, e 39% das biópsias ficaram para depois. Ou seja, isso daí vai resultar em muito mais caso de câncer de mama, que se você fizer um exame preventivo, tem como se curar. Você sabe o que acontece, Priscila? Eu sou muito bucudo. Eu falo tudo aquilo que eu penso e não estou nem aí, porque eu não tenho um rabo preso com ninguém. Se o nosso presidente deixasse de andar de moto, gastasse menos dinheiro andando de moto e menos dinheiro tentando entrar em estádio de futebol, que não se pode sem estar vacinado, nós teríamos campanhas preventivas e importantes como essa que a gente vai ver agora, que eu vou pedir para a Jana soltar, sobre o câncer de mama, que é fundamental para que a mulher que não sabe ainda da importância de se tocar e da importância muito maior de se fazer uma mamografia. Por favor, Jana, roda para a gente. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se,
Toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. Que maravilha. Parabéns a Iorra pela iniciativa de colocar uma campanha tão importante como essa no ar. E agora, claro, eu quero chamar a vinheta de uma novidade que estreou semana passada, mas que vem agora com uma vinheta bacana para mostrar o que é na voz de uma linda mulher também que esteve aqui semana passada, Graça Cunha, nossa querida parceira do programa, aliás, uma das idealizadoras desse quadro Vitamina Cultural, que hoje é com Vanessa Ferro. Rodou. Quero é só ver onde é que vai dar essa agonia. É mão pra lá, mão pra cá. Eu sou madeira, qualquer maneira. Essa folia, tiro de letra, de letra. Maravilha, parabéns pela vinheta, hein, Ricardo? Muito bom. Bem Brasil, né? Nessa voz gostosa da Graça Cunha. E eu estou ao lado de uma outra Graça, dessa menina linda que eu conheci num evento ano passado, em plena pandemia, num momento tão difícil, né, Vanessa? E a gente se conheceu, foi um dia maluco, mas a Vanessa deu o ar da graça e deu o seu recado. Vanessa, queria que você falasse um pouquinho de você, que já participou de tantos programas da televisão brasileira, você que está com uma carreira linda, você que está lançando um trabalho novo. Fala um pouquinho da Vanessa Ferro para a gente, para saber. Quero que você deixe o seu contato também, porque é muito importante. E você está no quadro Vitamina Cultural. Quero saber de você, as pessoas que estão aí nos acompanhando ao vivo, querem saber da Vanessa Ferro. Primeiramente, obrigada, Hussein. Você é uma pessoa incrível. A gente se conheceu realmente num momento assim louco e você foi uma pessoa que me auxiliou, uma pessoa super educada, do bem. Imagina. E desde o momento que eu cheguei aqui em São Paulo, retornei, né, que foi, eu acho que em julho, a gente está em isso. contato e graças a Deus estamos aqui nesse momento, né? Que bom. Eu sou capixaba, gente, né, de Espírito Santo, cantora, compositora, desde os 4 anos. Compus minha primeira canção, eu tinha uns 9 anos, cantava na igreja, enfim. E desde 2016 eu venho fazendo esse trajeto entre São Paulo e Espírito Santo, né? Tem a minha história lá no Rodrigo Faro, quem quiser conhecer um pouco. Foi muito bacana a sua participação lá. Sim, foi linda. Eu estava com meu pai Dodói, né, falando sobre o câncer, né? Não é o de mama, mas foi um câncer também. A minha tia se recuperou, graças a Deus, se curou. Agora faz 1 ano do tratamento dela com câncer de mama. Então é muito importante, gente, tá cuidando da saúde, porque sem saúde não somos nada, né? Com certeza. E depois disso tive outras oportunidades, Ratinho, do Datena. No meu estado... E agora no Conta Caco. Conta Caco. E já estive aqui também, na Já TV esteve na TV Snack. Snack, né? Maravilha. E estou retornando, é um prazer. Contatos para o show da Vanessa Ferro? Sim, 11 94 332 0526, tá? Vocês podem entrar também diretamente lá no meu Instagram ou no meu site, tá? muniz-design.vanessafer.com.br, o site, Instagram, vanessafer2rs.ofc. Sigam e eu sigo de volta. Maravilha. Repete o telefone, que é bem importante. 11 94 332 0526, tá bom? Vanessa, vou pedir para você cantar para a gente dentro do quadro Vitamina Cultural. Depois eu vou bater mais um papinho com aquelas mulheres lindas que estão Arrasou, ali. E o lindas. Ricardo, que é feio, e eu também. E depois a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom. Mais um pouquinho de Vanessa Ferro para você aqui no Conta Caco. Massa. Esse é para corações apaixonados. Ó, mais ou menos assim, ó. Uau, tá bonito demais ver o seu sorriso pra mim. Não sabe como satisfaz quando deito no teu ombro e faz meu corpo inteiro arrepiar. Fecho os meus olhos, só lembro do seu olhar. Eu não quero mais saber, só quero ficar com você. Deixa louca só de pensar. Sabe como fazer pra me ganhar? Eu não quero mais saber de nada, só de você. Só de nós dois. Só
Só de você, baby, 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 a sós. Não quero mais nada, nada, não, não. Yeah. Tão bonito, tão bonita. Tá bonito demais ver o seu sorriso pra mim. Não sabe como satisfaz quando deito no teu ombrinho e faz meu corpo inteiro arrepiar. Fecho os meus olhos, só lembro do seu olhar. Eu não quero mais saber, só quero ficar com você. Deixa louca só de pensar, sabe como fazer pra me ganhar. Eu não quero mais saber de nada, só de você. Só de nós dois, só de você. A sós. Nós no, baby. Gente, quero declarar essa música pro amor da minha vida, minha mãe, Dona Josélia, que tá lá em Vitória, Espírito Santo. Te amo. E pra todas as mulheres guerreiras, todas as mulheres maravilhosas, nesse outubro rosa. Beijo a todas. There's a hero, we love to me, my love, we love to me, my love. Maravilha. Vanessa, empresta o microfone um pouquinho para mim, por favor. Obrigado, Vanessa. Já já você volta para encerrar o programa para a gente. Shirley, uma pena que o nosso tempo é curtíssimo, você está convidadíssima a voltar aqui. Eu queria que você falasse onde as pessoas conseguem encontrar sobre a sua vida, que você é uma mulher brilhante, atleta, triatleta, é professora, trabalha na rede municipal, viaja pelo mundo em função da educação. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu projeto. E como saber sobre você, para as pessoas que estão interessadas em saber sobre você, porque quem não quer saber de uma mulher tão maravilhosa como você? Assim? Acho que tem que reservar um dia inteiro aí para a gente falar, né, Ricardo, dos projetos sociais, projeto literário, projeto esportivo. Então, meu Instagram é Shirley Palade, né? E meu contato telefônico é 11 98285 0892. E eu não posso deixar de mencionar o Instituto de Voleibol das Princesas, honrar a vida da Soraya, que ela é a líder do Castelo, onde nós temos mais de 200 atletas cadastradas que jogam voleibol acima de 30 anos. Tem as novinhas também, mas vamos falar do Master, né? E você pode também encontrar, né, nas redes sociais o Instituto Princesas de Voleibol, e isso tem sido uma ferramenta muito importante para mulheres em depressão. O esporte, ele ajuda muito. No início da pandemia, eu tive uma crise de síndrome do pânico por ter me tirado do esporte. Aí o pessoal, faz caminhada, malha em casa. Meu, não dá. Para quem vive as quadras, para quem vive o esporte, não consegue malhar em casa. A adrenalina não chega no ponto, os hormônios não afloram como tem que aflorar. Então, eu quero convidar você, mulher, a me seguir, a estar comigo, estar com a gente nas quadras. Eu não sei nada, não tem problema. Nós temos também o pessoal que joga vôlei de areia, que vai para as quadras, que vai para as arenas, que vai para a praia. Então, nossa vida é muito agitada, são muitos amigos. Então, você estar com pessoas se movimentando, o que
que ajuda nesse processo, né? Então, Shirley Palade, me chama lá, vem com a gente, vem praticar esportes, porque o esporte é uma das ferramentas que vai te ajudar a sair da depressão e não cair em depressão. Eu tive a síndrome do pânico, mas foi uma questão mais neurológica mesmo, por conta de hormônios, né? Desde os 6 anos eu pratico esportes, então meu cérebro não sabe viver sem serotonina. Então tem muita coisa, né, na minha vida para eu ter a síndrome do pânico. E eu consegui sair, não tomo mais os medicamentos porque eu voltei para as quadras. Então isso é muito importante, tá bom? Mas você vai voltar aqui para falar, inclusive, de uma outra coisa que a gente não conseguiu falar, que é da tua carreira como escritora. Nossa, tem muita tá coisa, bom? Você gente, vai voltar aqui, muita com coisa. certeza. Tá bom? Priscila, minha linda, obrigado pela sua presença também, dá o seu contato. E queria que deixasse uma mensagem sobre o teu trabalho, que é tão fantástico, esse trabalho que você faz da psicologia social, né, da psicologia, ou melhor, da mídia social, né, esse trabalho de contato com as pessoas, dessa realidade do EAD, você que é uma mulher premiada nessa área. Eu que agradeço. E eu gostaria até de finalizar aqui o que nós estávamos falando, para falar para as mulheres aproveitarem o outubro, né, Outubro Rosa, que há agora muitos projetos, então aproveite para fazer a mamografia, né? Porque se a gente depender só da saúde pública, realmente não dá. Outubro Rosa é o ano todo, mas agora aproveite para ir atrás e realmente ver isso, porque eu perdi a minha mãe, né, de câncer agora em julho. Mãe, com Deus, eu ouvi a Vanessa fazendo uma homenagem à mãe dela, que meus olhos já se encheram de lágrimas. Não foi de câncer, foi de ovário, mas tudo está ligado. Então, a mulher precisa realmente, e minha mãe sempre foi uma pessoa que fez os check-ups, então a gente precisa, sim, se cuidar, se amar, se tocar. Se tendo tá? cuidado já acontece. Né? Exatamente, minha mãe ficou 1 ano sem fazer por conta da pandemia, e olha só o que deu. Então, não existe classe social, não existe raça, não existe nada, entendeu? Tá aí, só que dá para a gente, né, dar uma remediada nisso, dá para a gente prevenir, então vamos atrás disso. E as mídias sociais, exatamente hoje, dá para também nós termos uma noção, a gente consegue, há muitas ONGs, muitos projetos sociais, a gente consegue ir atrás dessas instituições que fazem esses trabalhos, então as mídias sociais ajudam bastante nesse sentido, né? Não existem só fake news, não existem só, né, besteiras, então vamos procurar usar a internet para as coisas úteis. Existe o jornalismo sério, né? Existe o jornalismo Qual o seu sério. contato, Priscila, por favor? Então, o meu Instagram, quem quiser, é Prissilvestre _, e o de assessoria de imprensa, de tudo, é Prissilvestre Comunicações. E se quiser me mandar um e-mail, é prissilvestre@prissilvestre.net. Maravilha. Ricardo, você tem uma coisinha ainda para falar relacionada ao tema do Política de Ouro de hoje, né? Eu vou ser bem rápido. Aqui nós falamos de uma política de ouro na edição passada, que tem a ver com o que a gente está falando aqui agora, que é o Dia da Saúde, ou seja, instituir um dia que cada pessoa tenha a prioridade de fazer todos os exames, porque o que a gente vê, que às vezes as pessoas fazem, o exame demora 1 mês, depois mais 2 meses, então ela não consegue fazer um check-up. Então, a gente tem o dia do exame, um dia que você pode sair do seu emprego, se você chegar lá, então é só a data, então os seus exames você vai ser prioridade. Então, essa é uma política de ouro aí que nós estamos propondo, né? O Vitamina Cultural, nós falamos que é uma política de ouro, e hoje nós falamos de outra política de ouro também, que a gente pode estar buscando projetos. Falando em política de ouro, a gente não pode esquecer dos nossos parceiros, a Plat Pinturas. Eu queria que, inclusive, o Ricardo falasse para a gente. A Jana vai rodar o vídeo para a gente acompanhar esse parceiraço do nosso programa. Plat Pinturas é uma empresa que está nos apoiando. Ela não é uma empresa apenas de pintura, ela trabalha com ambientação. Porque você conhecer a psicologia das cores, você sabe que as cores elas influenciam no nosso psicológico. Então hoje você tem que trabalhar com ambientação. Hoje você tem um local agradável, um local que proporcione para você tirar o estresse. Porque você tem que ficar muito mais tempo dentro de casa. Então você tem que ter cores assim. Então a Plat Pinturas ela trabalha com isso, né? Ela não é só uma empresa de pintura, é uma empresa que trabalha com cores para que você possa ter um ambiente agradável. Assim você pensa que você está no mar. Quando você vai na praia não é legal, porque você viu
um azul do mar, ou uma praia legal. Então são cores que te agradam, coisas que dá vontade de você ficar ali o dia inteiro. Então a gente tem que prestar atenção e trazer isso para dentro dos ambientes. Isso é a Plat Pinturas, né? É uma honra a gente ter ela como nossos apoiadores, porque ela trabalha com conceito, né? Não apenas colocar uma tinta na sua parede, mas colocar um conceito, algo realmente que vai trabalhar a prevenção de algumas síndromes, inclusive da depressão. Maravilha, obrigado por essa parceria Plat Pinturas. Encerrando o programa de hoje, quero agradecer a presença ilustre de Shirley Palade, que voltará aqui para falar para a gente sobre a carreira dela como escritora, como atleta e mais um monte de coisas sobre o envolvimento dela nessa realidade social. Também a Priscila Silvestre, jornalista, pós-graduada em psicologia social, uma mulher totalmente voltada à mídia do bem, ao jornalismo sério, sem fake news. Ao meu parceiro, claro, apresentador comigo aqui deste programa, o Ricardo Borges. Obrigado, Ricardo, por essa parceria fantástica. Pedro Gabriel, nosso produtor, muito obrigado. A nossa diretora de corte e também cinegrafista, a querida Andréa Caruso, que puxou a orelha de todo mundo aqui, e a Janaína Bento, que é nossa diretora de vídeo e áudio, e ao nosso diretor-geral da TV Cinec, querido Rodolfo Estevam. E para encerrar o programa, claro, ela, Vanessa Fer, que veio cantar para a gente com muita alegria, com muita graça. Vem para cá, minha linda. Beijo no coração, até a semana que vem. E agora com vocês, Vanessa Fer no Conta Caco. Obrigada! Vocês me tiraram de uma crise de depressão. É a primeira vez que eu falo sobre isso. Obrigada, Conta Caco! Para o baile, todo mundo viu aquela menina que mexe o quadril. Do jeito que dança é sensacional. É o patrão tá passando mal. Para o baile, todo mundo viu aquela menina que mexe o quadril. Do jeito que dança é sensacional. Até o patrão tá passando mal. Passando mal. Como é que ela faz assim, ó? Ela joga o corpo todo e rebola. Mexe gostoso, não demora. Já tá no clima, ninguém segura essa menina. Ela joga o corpo todo e rebola. Mexe gostoso, não demora. Já tá no clima, ninguém segura a Vanessinha, não. Toma, toma. Ninguém segura ela sim. Ninguém segura ela sim, Para o baile, todo mundo viu aquela menina que mexe o quadril. Do jeito que dança, sensacional. Até o patrão passando mal. Para o baile, todo mundo viu aquela menina que mexe. Do jeito que dança é sensacional. Até o patrão tá passando mal. Passando mal. Ela joga o corpo todo e rebola. Mexe gostoso, não demora. Já tá no clima, ninguém segura a mulherada, hein? O corpo todo e rebola. Mexe gostoso, não demora. Já tá no clima, ninguém segura a Vanessinha, não. Não, toma! Raga Murphy Style. Ninguém segura ela sim, vai. Ninguém segura ela assim, ó. Não. Ninguém segura a Vanessinha, não. Toma.